Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Deus quer nos falar, mas respeita a nossa liberdade, que Ele próprio nos deu. Eu transmito nos meus endereços telemáticos a liturgia da palavra diariamente. Você pode acessar o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barra. Neste vídeo, a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro, referente ao dia 1º de maio de 2023, segunda-feira, quarta semana da Páscoa. Reverenciamos São José Operário, pai adotivo de Jesus Cristo, e São Jeremias, grande profeta. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito da celebração temos a memória facultativa de São José Operário e o prefácio próprio. Eu pesquisei no site revista.arautos.org. Então, a segunda-feira da quarta semana da Páscoa, o Papa Pio XII instituiu a comemoração de São José Operário em 1955 para dar um modelo e um protetor aos operários e um sentido cristão ao dia do trabalho. Primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos do 1º ao 18. Vamos lá então. Naqueles dias os apóstolos e os irmãos que viviam na Judéia souberam que também os pagãos haviam acolhido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis de origem judaica começaram a discutir com ele, dizendo: Tu entraste na casa de pagãos e comeste com eles. Então Pedro começou a contar-lhes, ponto por ponto, o que havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope, e ao fazer a oração entrei em êxtase e tive a seguinte visão. Vi uma coisa parecida com uma grande toalha que, sustentada pelas 4 pontas, descia do céu e chegava até junto de mim. Olhei atentamente e vi dentro dela quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Depois ouvi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Eu respondi: De modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou coisa profana e impura na minha boca. A voz me disse pela segunda vez: Não chames impuro o que Deus purificou. Isso repetiu-se por 3 vezes. Depois a coisa foi novamente levantada para o céu. Nesse momento, 3 homens se apresentaram na casa em que nos encontrávamos. Tinham sido enviados de Cesareia à minha procura. O Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Os 6 irmãos que estão aqui me acompanharam e nós entramos na casa daquele homem. Então, ele nos contou que tinha visto um anjo apresentar-se em sua casa e dizer: Manda alguém a Jope para chamar Simão, conhecido como Pedro. Ele te falará de acontecimentos que trazem a salvação para ti e para toda a tua família. Logo que comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles da mesma forma que desceu sobre nós no princípio. Então eu me lembrei do que o Senhor havia dito: João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu a nós, que acreditamos no Senhor Jesus Cristo. Quem seria eu para me opor à ação de Deus? Ao ouvirem isso, os fiéis de origem judaica se acalmaram
e glorificavam a Deus, dizendo: também aos pagãos Deus concedeu a conversão que leva para a vida. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial agora. É o Salmo 41, versículos do 2º ao 3º, 42, 3º, 4º, refrão, conforme o Salmo 41, versículo 3a. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Repitamos: a minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus. A minha alma tem sede de vós e deseja o Deus vivo. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus? A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Enviai vossa luz, vossa verdade, elas serão meu guia, que me levem ao vosso Monte Santo, até a vossa morada. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Repitamos: a minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Agora vamos aclamar o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São João, capítulo 10, versículos do 1º ao 10º. Aleluia, 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 aleluia. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São João, capítulo 10, versículos do 1º ao 10º. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A ex-porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente. E as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não o escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos agora à reflexão dessas passagens bíblicas. Aliás, da passagem do Evangelho, né? A passagem do Evangelho
nós vamos passar para vocês, porque é a que mais importa. Eu já pesquisei sobre este evangelho e vou falar para vocês inicialmente um texto de reflexão do livro Deus Conosco, maio de 2022. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Usando ainda a linguagem de seu tempo, Jesus apresenta-se como pastor bom e dedicado. Bondade e amor, duas qualidades marcantes em Jesus. É bom, misericordioso, compreensivo, terno e acessível. Tem tudo para nos conquistar. E ama-nos, quer nosso bem, compromete-se conosco, está pronto a fazer tudo por nós. É amigo nosso, ainda que isso o leve até a sacrificar sua vida. Cristãos que somos, olhemos para nossa cidade e tomemos a decisão de ajudá-la a seguir no caminho do reino de Deus. Uma outra reflexão, já que essa foi bem curtinha, está no livro Dia a Dia com o Evangelho 2016. Diz o seguinte: a porta de qualquer imóvel tem ao menos duas utilidades: proteger e libertar. Quando as pessoas estão na casa, a porta fechada oferece segurança, bem-estar, privacidade. Ao mesmo tempo, quando a porta se abre, pode-se entrar e sair livremente. Jesus é a porta das ovelhas, dá segurança ao povo, defende-o dos ataques inimigos. Quem deixa de utilizar a porta, isto é, quem não reproduz a prática libertadora de Jesus, mas usa subterfúgios, boas intenções, não tem. Jesus chama de ladrões e assaltantes da vida e liberdade do povo. Referência imediata aos dirigentes do povo que não o defendem, mas exploram, não lhe garantem vida digna, ao contrário, o mantêm na miséria desumana. Jesus, a verdadeira porta das ovelhas, vem para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Então são duas reflexões para você neste dia 1º de maio de 2023. Vamos ao santo do dia. Eu ainda estou no site revista.arautos.org, que nos mostrou que é o dia de São José Operário, mas há também outros santos aqui no site revista.arautos.org. Santo Amador Bispo morreu em 418. Aclamado bispo de Auxerre, na França, empenhou-se em extirpar as superstições pagãs e incentivou o culto aos santos mártires. São Segismundo de Borgonha, rei, morreu em 524, rei da Borgonha, que, convertido da heresia ariana, erigiu a abadia territorial de Saint-Maurice d'Agam, na Suíça, e expiou com penitências, lágrimas e jejuns um grave delito cometido. São Peregrino Laziose, presbítero, morreu em 1345. Após uma juventude rebelde, ingressou nos Servitas, em Siena. Fundou em Forli, sua cidade natal, um mosteiro da ordem. Santo Agostinho Schaffer, presbítero e mártir, viveu até 1851, sacerdote da Sociedade das Missões Estrangeiras, foi decapitado no Vietnã. São Ricardo Pampuri, religioso, morreu em 1930. Após ter exercido generosamente a medicina na vida secular, ingressou na Ordem Hospitalar de São João de Deus. 2 anos depois, adormeceu piedosamente no Senhor em Milão, na Itália. Beata Mafalda, virgem, morreu em 1257. Filha do rei Sancho I de Portugal, tomou o hábito no mosteiro de Arouca, onde introduziu a reforma cisterciense.
Tem mais santo. Tem o Beato Clemente VII, que presbítero e mártir, morreu em 1951. Arquimandrita do mosteiro de Univ, dos monges ucranianos, foi deportado pelo regime soviético e morreu na prisão em Vladimir, na Rússia. E agora eu tenho aqui também uma pesquisa feita no site do Vaticano. Fala-se de outros santos. São Jeremias, por exemplo, profeta. Jeremias é um dos 4 grandes profetas de Israel da estirpe dos sacerdotes de Jerusalém. Foi pregador no reino de Judá, até para além do ano 587 a.C., por ter previsto a destruição do templo e o cativeiro babilônico, foi perseguido e foi preso também. Seu livro é o 30º do Antigo Testamento. Agora vamos falar do santo do dia 1º de maio, que mais nos chama a atenção, que é São José Operário, esposo da Santíssima Virgem Maria, protetor dos trabalhadores. Celebra-se no dia 1º de maio São José, pai terreno de Jesus, sob as vestes de carpinteiro, que dá testemunho do fato de que até o trabalho humilde pode tornar o homem partícipe do plano divino da salvação. É venerado como padroeiro dos trabalhadores cristãos, carpinteiro, ferreiro, serralheiro. Assim era São José, como narram os evangelhos, além de ser esposo de Maria e o pai terreno de Jesus. Com a sua vida de operário honesto, São José enobrece o trabalho manual, com o qual mantinha sua sagrada família e participa do plano salvífico. Assim é chamado pelas Escrituras. Com esta denominação de o justo, a linguagem bíblica define todos aqueles que amam e respeitam a lei como expressão da vontade de Deus, como José. Descendente da casa de Davi, ainda não tinha idade avançada quando ficou noivo de Maria. Como a sua noiva, ele também disse sim ao anjo que lhe apareceu em sonhos para tranquilizá-lo sobre a gravidez de Maria, fruto do Espírito Santo. A sua característica é o escondimento, manter-se à distância. Quando Jesus começou a sua vida pública com o casamento de Caná, o Novo Testamento não o menciona mais. Provavelmente ele teria morrido, mas não sabemos como e quando, muito menos onde foi sepultado. Como um pai que ensina seus filhos a arte do trabalho, assim José também o fez com Jesus. Ele mesmo foi chamado várias vezes nos evangelhos como o filho do carpinteiro ou simplesmente carpinteiro. Logo, acima de tudo, São José representa a dignidade do trabalho humano, dever e perfeição do homem. Exerce seu domínio sobre a criação, prolonga a obra do Criador, presta serviço à comunidade e contribui para o plano de salvação. José amava seu trabalho, nunca reclamava do cansaço, mas como homem de fé, o elevou à prática da virtude. Sempre demonstrou sua felicidade, pois não aspirava à riqueza e não invejava os ricos. Para ele o trabalho não era um meio para satisfazer sua ganância, mas apenas um meio para sustentar a família. Depois, segundo a prescrição para os judeus, aos sábados, ele observava o descanso semanal e participava das celebrações. Não devemos nos surpreender com este nobre conceito do trabalho mais humilde, o manual. De fato, no Antigo Testamento, Deus é representado em tempo oportuno como vinheiro, semeador, pastor. Este dia foi estabelecido oficialmente por Pio XII, em 1º de maio de 1955, para ajudar os trabalhadores a não perderem o sentido cristão do trabalho assim expresso. Mas, por sua vez, Pio IX já havia, de alguma forma, reconhecido a importância de São José como trabalhador quando proclamou padroeiro universal da Igreja. O conceito do trabalho como meio de salvação eterna foi retomado também por São João Paulo II em sua encíclica Laborem Exercens, onde é chamado
Evangelho do Trabalho. Parece ainda que até o cardeal Roncalli, futuro Papa João XXIII, eleito como sucessor de Pedro, pensou em escolher o nome José porque era muito devoto do santo pai terreno de Jesus. Enfim, muitos outros santos também foram devotos de São José, como Santa Teresa de Ávila. São José, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus é o que eu desejo para todos vocês, meus irmãos e irmãs. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você pede, que você suplica. Ele providenciará se for para o seu bem. Conforme diz o professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Aquino, Deus pode nos dar 3 respostas: sim, não ou espere. Se ele ainda não respondeu, espere. Pratique esse fruto do Espírito Santo, a paciência. Você está lidando com o Criador do universo. Já pensou nisso? E agora eu clamo do aramaico, dialeto de Jesus, para o português. Maranatá! Vinde, Senhor Jesus. Pronúncia católica com a tônica na última sílaba. Nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes, colocam a tônica na penúltima sílaba. Maranata. Não importa, o significado é o mesmo. Vem, Senhor Jesus, vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. O julgamento de toda a humanidade, sendo que muitos irão para o céu para viver para todos sempre com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, numa simbiose magnífica, e infelizmente muitos irão também para a tormenta eterna, conhecida popularmente como inferno. Quem for para a tormenta eterna irá por causa de sua falta de reconhecimento da graça que Deus nos deu, por causa de sua prepotência, de seu orgulho, de não reconhecer que Deus humanou-se em Jesus Cristo, viveu, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, está à direita do Divino Pai Eterno como nosso sumo sacerdote, nosso mediador. Quem não reconhecer essa humildade de Deus não terá o céu para todo sempre. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus.